Fala pra mim como é que você conseguiu dormir. Eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo não, tá? Mas eu tô gravando ele falando até um pouco mais baixo aqui, porque são quase 2 horas da manhã. E eu só consigo na minha cabeça tá martelando assim, ó. Vamos, vamos Fluminense, que essa noite teremos que ganhar. Não consigo dormir. E preciso falar uma coisa pra vocês, galera. Eu tô ansioso pra esse jogo, como eu não fico há meses, quiçá anos, tá? Tiveram vários jogos importantes do Fluminense ao longo dessa temporada. Jogos que eu viajei para acompanhar o Fluminense. Fui a primeira vez fora do Brasil, fui para Colômbia, fui para o Paraguai acompanhar o Fluminense na pré-Libertadores e não lembro de ter ficado ansioso como eu tô agora, tá? Hoje, Fluminense e Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, às 19h30 no Maracanã, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, ainda tem aproximadamente 3 mil e poucos ingressos disponíveis. Eu não sei até que horas esses ingressos vão durar. Então, se depois de você assistir esse vídeo aqui, te der vontade de ir no jogo e você não tiver comprado seu ingresso ainda, procure informações para ver se ainda resta alguma coisa, tá? Na noite de ontem, nessa madrugada, aproximadamente 3 mil e pouquinhos ingressos ainda disponíveis para venda, tá? A ansiedade é muito grande, mas eu tenho algumas informações importantes e algumas análises para fazer para vocês aqui sobre o Corinthians, nosso adversário. O Fluminense, força máxima. O André, vou falar logo do Fluminense de cara. O André, que era preocupação, tá safo, treinou ontem, terça-feira, então o Fluminense vai entrar em campo completo. E eu tô tão nervoso, eu tô tão ansioso, que eu já tô falando do vídeo, já tô falando do assunto e nem me apresentei. Meu Deus do céu. Muito prazer, viu? Seja bem-vindo, 2 minutos de vídeo. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e de torcedores de outros clubes também, que gostam de futebol, que amam futebol de uma forma em geral, gostam de trocar ideias com os seus adversários nos campeonatos aí ao longo do ano. Então, se você não torce pro Fluminense, torce pro Corinthians ou para algum outro clube e quer falar educadamente, civilizadamente sobre futebol, chega mais aí, é muito bem-vindo, se inscreva no canal. Aproveita para deixar o like aí para dar essa moral, vai. Não esquece não, é importante. Siga o nosso Instagram aqui também. E galera, a Bet7k tá com excelentes odds para as duas semifinais da Copa do Brasil. O cadastro é muito fácil, o layout do site mudou. Você pode fazer agora a sua fezinha na Bet7k lá com muito mais tranquilidade, conforto, segurança. Depósito via Pix, saque via Pix. Óbvio que eu já fiz a minha fezinha lá no Fluminense. Não vou falar enquanto, para poder não te, como é que eu posso dizer, não te influenciar. Eu quero que você faça da sua cabeça. Faça lá a sua fezinha, suas apostas, sempre com responsabilidade e cautela, tá? Bet7k, eu recomendo demais e é patrocinador aqui do canal Sentimento Tricolor, tá legal? Vamos lá. Um dia menos de descanso. Isso prejudica muito o Corinthians. Palavras do Vitor Pereira, tá? Ele estava reclamando e usou essa justificativa que o Fluminense chegou no sábado e o Corinthians no domingo, lá em Fortaleza, como principal motivo para ele ter poupado no primeiro tempo o time praticamente todo contra o Fortaleza. No segundo tempo, ele entrou aí com 4, 5 titulares e substituiu 4, 5 jogadores. Porém, quando o time estava misto ao invés de reserva, primeiro tempo todo reserva contra o Fortaleza. No segundo tempo foi um time misto. O Corinthians piorou mais ainda e foi aí mesmo que o Fortaleza foi superior, conseguiu marcar o seu gol e saiu com a vitória, tá? Mas o Vitor Pereira usou a justificativa de que o Fluminense teria um dia a mais de descanso. Muitos corintianos que eu já conversei, tenho lido nas redes sociais, eles estão extremamente preocupados, estão muito respeitosos, estão respeitando o Fluminense, sabem que é um jogo difícil. Muitos dizem que é um confronto igual, outros dizem que o Fluminense leva vantagem no Maracanã e o Corinthians leva vantagem em Itaquera e que esse jogo, essa classificação, será decidida quem conseguir se impor melhor em casa. Eu discordo dessa teoria, tá? Primeiro, o Fluminense tem sido um excelente mandante e no Maracanã, com o apoio da torcida, o Fluminense sempre é muito favorito contra qualquer adversário, na minha opinião.
Jogando fora, o Corinthians também é um clube bem difícil, tá? O Corinthians na arena, na Neoquímica, eu ia falar Arena Itaquerão, Itaquerão Arena, na Neoquímica Arena, falar o nome correto do estádio, né? Também é muito difícil de ganhar do Corinthians lá. Porém, o Corinthians, ele é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um dos piores ataques do Brasil. Eu sei que a última impressão é que acaba ficando, né? E o Corinthians, ele precisava marcar 2 gols aí para levar para os pênaltis contra o Atlético Goianiense. Acabou vencendo por 4-1 e essa imagem que acaba ficando. Mas esse jogo é uma exceção que foge à regra. Esse não é o Corinthians da temporada inteira. O Corinthians da temporada inteira é um clube que só fez 5 gols na Libertadores em 10 jogos. Em 10 jogos na Libertadores, o Corinthians teve apenas 2 vitórias. Sempre gosto de citar esse exemplo aqui para vocês, que o Fluminense, por exemplo, que foi eliminado na pré-Libertadores, teve 3 vitórias. Mais do que o Corinthians, que chegou às quartas de final. Então é um time que, ofensivamente, ele não funciona muito bem. Apesar de ter funcionado contra o Atlético Goianiense. Com todo respeito ao Dragão, o Fluminense não é o Atlético Goianiense, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, não é mentira, não é inversão, não é invenção, não é um comentário clubista. Dá uma olhada aqui no que o Craque Neto postou nas suas redes sociais. Amanhã, que foi ontem a postagem dele, né? O Corinthians tem que entrar fechadinho no Maracanã. Meu irmão, vai perder o jogo pro Fluminense se ficar exposto. O resto é trazer o resultado para a Neoquímica Arena, até porque a gente só tem uma vitória nos últimos 11 jogos fora de casa. Sabe por que o Neto tá falando isso aí? Que só tem uma vitória nos últimos 11 jogos fora de casa? Porque o aproveitamento do Corinthians nos últimos 11 jogos, jogando como visitante, é esse aqui, ó. 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de apenas 18%. 5 gols apenas marcados. 16 gols sofridos. Esses números são do Corinthians como visitante, hein? Ou seja, jogando fora de casa, tá? Nesses 11 jogos, eles criaram apenas 8 grandes chances de gol. Porém, cederam 21 chances aos adversários. Ou seja, dá uma média de quase 2 grandes chances cedidas aos seus adversários, tá? Além disso, o Corinthians precisa de 14 chutes para poder marcar 1 gol. Já para sofrer, o adversário tem que dar 7,4, ou seja, 7, a metade, tá? Então esses números aqui e esse texto aí publicado pelo Neto, galera, só ratifica o que eu tô falando. Respeito demais a instituição e o time do Corinthians. Mas ofensivamente é um time ainda que não consegue produzir. Jogando fora de casa, o Corinthians tem um aproveitamento péssimo. Se fosse no Campeonato Brasileiro, seria um aproveitamento de clube rebaixado, mas rebaixado, ó, com 10 rodadas pelo menos aí de antecedência. Só que a gente tá falando em jogo de Copa, e em Copa tudo muda, né? Na tela agora, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense. E aí, galera, se realmente for esse time aqui, olha, eu não sei não, hein? Eu acho que o Corinthians ele vai passar por grandes dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, dessa linha aqui dos 2 zagueiros, os 2 laterais, mais o Cássio, o mais novo aqui é o Balbuena, que tem 30 anos. Todos os outros jogadores são acima de 30 anos, lentos e pesados. Inclusive o Balbuena, que tem 30 anos, é lento. Então a zaga do Corinthians é lenta, Gil e Balbuena. Você botando correria ali com Matheus Martins, John Arias, o próprio Germancano, que apesar da idade mais avançada, tem uma velocidade e se movimenta demais. Os homens surpresa chegando de trás, como os 2 volantes, André e Nonato. Caio Paulista e Samuca, partindo para... Imagina bem, o Samuel Xavier, do jeito que ele tá bem, partindo para cima do Fábio Santos. E o Caio Paulista para cima do Fagner. O Fagner que é um jogador viril, até violento em muitas oportunidades, né? Então eu prevejo um time do Corinthians realmente passando um certo perrengue, tá? Eles jogam num sistema aí parecido com o nosso. Parecido não, igual ao nosso. Eles jogam no 4-3-3, né? No meio-campo, Fausto Vera ali é o primeiro volante, com Duqueiroz aberto mais pela direita e o Renato Augusto mais pela esquerda, tá? Lá na frente, Roger Guedes, Yuri Alberto e o Watson. O problema aqui é, o lado esquerdo do Corinthians, ninguém marca.
O Renato Augusto não tem um poder de marcação muito grande. O Roger Guedes, ele não volta para marcar. E como eu já falei, vai ficar exposto lá o Fábio Santos ou o Fausto Vera vai ter que fazer essa cobertura. A partir do momento que o Fausto Vera fizer essa cobertura na esquerda, ou melhor, na nossa ponta direita, ali com o Matheus Martins, o John Arias caindo por lá também, junto com o Samuca, afinal de contas, os jogadores do Fluminense não guardam posição, né? Quando o Fluminense está com a bola, tem praticamente o time todo próximo dela. Ou seja, abriu lá na direita o Fausto Vera para poder cobrir a não recomposição do Roger Guedes, do Renato Augusto, vai sobrar espaço no meio. E aí o Ganso com a bola no pé, com liberdade para criação, ele vai botar essa bola onde ele quiser, tá? Então, assim, eu prevejo taticamente um jogo muito favorável ao Fluminense. O Neto fala ali que se o Corinthians avançar e fizer uma marcação alta no Fluminense, que ele vai tomar de muito e a classificação vai ser perdida, que ele tem que jogar fechadinho para ou perder de pouco ou tentar um empate, ou uma vitória numa escapulida, num contra-ataque, para poder decidir lá no Itaquera. Porque é o seguinte, hein? Se o Corinthians marcar avançado, linha alta, vai acontecer com eles o que acontece com a gente quando o Felipe Melo tá jogando de zagueiro. Se o Corinthians sair para marcar o Fluminense, e é tudo que a gente quer, cá entre nós, né? A zaga com Balbuena e Gil avançados naquela linha do meio-campo não vai segurar a nossa transição ofensiva, não vai segurar a velocidade do Matheus Martins, do John Arias, do Caio Paulista sendo pela esquerda, do Samuca sendo pela direita. Então, um jogo favorável ao Fluminense seria o Corinthians tentar fazer o que o Internacional fez. O Internacional obteve êxito. Jogaram muito bem naquela noite e o Fluminense muito abaixo taticamente e tecnicamente. Mas é o tipo de jogo que o Fernando Diniz gosta de fazer. Por que ele sai com a bola nos pés do Fábio, dos zagueiros saindo com a bola? Para poder chamar o time adversário a tentar roubar a bola dos nossos pés e tentar marcar o gol. Afinal de contas, eles vão estar mais próximos do gol. É todo mundo... Eu olhei os comentários da postagem do Neto ali e vários torcedores falando nesse sentido, tá? Neto, sua avaliação tá errada. O Corinthians tem que marcar linha alta porque os times do Fernando Diniz tomam muitos gols com erros na saída de bola. Pois é, esse aí não acompanha jogos do Fluminense, né? A avaliação que ele deve estar fazendo é quando o Diniz era técnico do Santos, do São Paulo, porque no Fluminense, qual foi o último erro de gol que nós tomamos por saída de erro de bola por trás? O único jogador que errou saindo bola lá atrás foi o Fábio, que entregou 1 ou 2 gols nessa temporada já, saindo bola errada com os pés. Perda dos nossos zagueiros / volante, eu sinceramente não me recordo de nenhum. Tá? Se você lembra de algum, coloca aqui nos comentários. Mas se já aconteceu, aconteceu muito no iníciozinho do trabalho. Pelo menos nos últimos 10, 15 jogos, nenhum gol tomado por erro de saída de bola lá da defesa, com o Fábio e os zagueiros. Tá? Então, assim, eu prevejo um jogo taticamente muito favorável ao Fluminense. É óbvio que a gente vencer o jogo é a prioridade, independente da diferença de gols. Se conseguir marcar uma quantidade de gols que vai abrir uma diferença importante, ótimo. Mas eu tenho uma impressão que esse duelo não será decidido no jogo de hoje, tá? Vocês sempre pedem palpite, palpite, palpite. O número que está na minha cabeça é o placar de 2-0 Fluminense. Se acontecer, será um excelente resultado, mas que não vai definir absolutamente nada. E eu não estou falando isso baseado na vitória do Corinthians e do Atlético Goianiense, não, tá? Só estou falando porque num confronto de mata-mata, da mesma forma que você ganha de 2-0 na sua casa, o adversário também pode vencer o jogo por 2-0 na casa dele. Então o confronto continua em aberto, apesar do Fluminense ter uma vantagem absurda, e eu tenho certeza, pelas características desse time, mesmo lá em São Paulo, ele não vai sentar na vantagem, tá? Caso o Fluminense saia com 3-0, ele vai jogar lá no Itaquera em busca da vitória. O Fernando Diniz só sabe jogar assim, em busca da vitória. Tá? Em relação ao time do Fluminense, rapidamente, a gente já falou bastante sobre isso aqui ontem, já deu uma introdução aqui nesse vídeo também, nenhum desfalque, o time do Fluminense super completo, com Fábio no gol, Samuca, Nino Manuel e Caio Paulista, André Nonato e Ganso, Matheus Martins, John Arias e Germancano, faz o L, o artilheiro do mundo, camisa 14, lá no comando do ataque. Vai ser uma partida difícil, semifinal de Copa do Brasil. Se o Corinthians jogar fechadinho do jeito que o Neto falou, pode ser que cause um pouco mais de dificuldade pra gente. Porém, esse time do Fluminense tem paciência,
sabe rodar a bola de um lado para o outro. Se tiver que trocar passe durante 5 minutos para contar espaço à defesa adversária, ele vai tocar, ele vai criar espaços e a gente vai ter chance de gol. Se o Corinthians sair para jogar e para fazer marcação em linha alta, na minha opinião, ele vai facilitar demais a nossa vida. E eu espero que é isso que aconteça. E é o que eu espero de um clube gigante como o Corinthians, tá? Não consigo imaginar o Corinthians vindo ao Maracanã e jogar igual um clube pequeno, fechado, 90 minutos atrás para segurar o placar de 0-0. Realmente eu não acredito que isso vá acontecer. E não acontecendo, eu acho excelente pra gente, tá? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo se você não deixou. Se não fez o cadastro na Bet7k, faça agora. E eu acho que eu não falei lá no início. Clicando nesse link que tá aqui, você recebe um bônus em dobro, tá? Só fica atento lá às regras do bônus, tá legal? 3 horas da tarde eu já tô saindo de casa e partindo pro Maracanã, galera. 2 e pouca da manhã agora, ansiedade a mil. Não vou conseguir dormir. Vou ficar aqui trabalhando, preparando material para vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Te agradeço muito por ter chegado até aqui. E vamos, Fluminense. Claro que eu não poderia deixar de cantar a canção que foi tema dos nossos vídeos pré-jogos desde o ano passado até aqui. Antes de virar moda, Fluminense vai jogar. Já era moda aqui no canal Sentimento Tricolor e você sabe disso. Então bora encerrar esse vídeo dessa forma? Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Até mais tarde, galera. Tamo junto. Saudações tricolores.